Amém. Uma parte dessa canção, irmãos, diz assim: não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. É exatamente aquilo que os crentes de origem judaica do primeiro século, a quem essa carta é dirigida inicialmente, porque é também dirigida a nós, crentes em Jesus, de todas as épocas e lugares, diz, irmãos. Estamos estudando nas quintas-feiras essa carta maravilhosa, carta aos Hebreus, com o tema geral, Jesus é tudo, e hoje eu quero falar-lhes, irmãos, sobre o tema chamado a maior perseverança. Porque esses irmãos demonstraram, como leremos aqui na palavra de Deus, perseverança no princípio da fé. Agora são chamados a maior perseverança. A perseverança que é necessária quando o cansaço se abate sobre o crente. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, versos 32 a 38, é o que eu lerei a partir de agora. E certamente você que está na transmissão poderá ler também o texto bíblico que estará à sua disposição. Nós temos dezenas e dezenas de aparelhos ligados a nós neste momento, ao vivo, e eu quero convidar todos também, em casa, onde quer que estejam, a leitura da palavra de Deus que diz-nos assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler juntos o verso 39, leiamos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus nos dê, irmãos, amor e submissão a essa bendita palavra. É preciso viver apegado ao Senhor, porque nesse mundo mau, em que somos tentados por Satanás, com a nossa carne fraca e tendo que lidar com as decepções que o ser humano nos apresenta, nós enfrentaremos momentos de desânimo. Meus irmãos, nem o livro da gôndola, da livraria, da área de autoajuda, nem a sua personalidade, nem o seu pai e a sua mãe, que costumam te encorajar a enfrentar os problemas da vida, e nem como a rádio de quando eu era adolescente, que dizia, ao acordar, olhe para o espelho e diga 3.000 vezes, eu sou feliz, vão fazer por você aquilo que só Cristo pode fazer. Eu não sei se alguém, irmãos, algum dia disse 3.000 vezes, eu sou feliz olhando para o espelho. Mas havia uma rádio na cidade em que eu morava na adolescência, e o locutor, antes das notícias, dizia, olhe para o espelho, veja como a vida é bela e você é bonito. Imagine depois que a gente acorda e a gente olha no espelho e começa a acreditar que o locutor já não está dizendo a verdade. E ele dizia,
Agora diga 3.000 vezes, eu sou feliz. Irmãos, eu ficava triste só de pensar o que é dizer 3.000 vezes eu sou feliz. Nada disso, meu irmão, vai resolver a sua necessidade de perseverança se você não tiver Cristo. Cristo é suficiente e é a única razão para que um crente neste mundo continue olhando para a vitória final que está reservado para os crentes no Senhor. Esse texto, irmãos, é mais um de tantos da palavra de Deus que nos chama a perseverança. Vejam o verso 36, é marcante nessa perícope, nesse conjunto de versículos. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, e aqui está sendo feita uma referência à conversão, uma vez crendo no Senhor e se entregando a Ele, continuem buscando o Senhor até alcançarem a promessa. Vocês precisam perseverar. Perseverança, irmãos, é fruto de um coração paciente, cheio de fé. Não esqueça disso. Perseverança é para quem encontrou paciência no Senhor. Sabe que um dia discursa a outro dia, como diz o salmista. Sabe que na manhã seguinte a um dia difícil, assim como o sol nascerá, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre nossas vidas, porque grande é a fidelidade dele, como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações. O crente em Jesus, irmãos, que persevera é um crente paciente, não desiste na primeira dificuldade, não se entrega na primeira tribulação, não recua no primeiro instante de sofrimento, mas é também um coração cheio de fé, porque, meus irmãos, a paciência sem a fé fica capenga. Um coração paciente, cheio de fé, isto é, cheio de confiança em Deus. Nós temos outros exemplos nessa carta de chamados à perseverança. Olhem para o capítulo 6, eu quero destacar os versos 12 e 15. Voltando a esse capítulo que já estudamos, a palavra do Senhor diz assim: não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência ou pela longanimidade herdam as promessas. Não sejam como aqueles que são fracos, indisciplinados, omissos, vagarosos, não. Sejam como aqueles que, porque têm fé e são pacientes, herdam as promessas. Verso 15 do capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Irmão, não olhe a palavra de Deus como um livro distante, não. A Bíblia é tudo o que você precisa ouvir agora, para responder à questão do seu coração agora. O que diz a palavra de Deus é que o pai da fé, Abraão, precisou crer em Deus de tal modo que ele esperou com paciência o cumprimento da promessa. E quem lê Bíblia sabe que nós estamos falando de um homem que almejava muitíssimo ter um filho com a sua esposa Sara, e isso só lhe foi permitido com longa idade, para ele e para Sara. Irmãos, o texto áureo da carta aos Hebreus tem sido apontada por diversos estudiosos do Novo Testamento como sendo Hebreus 10, 38, texto que lemos no início. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Há muitos escritores cristãos que, estudando profundamente a carta aos Hebreus, dizem: toda a carta aos Hebreus se resume em Hebreus 10, 38. Para um povo sofrido, perseguido, espoliado de seus bens, entristecido, cabisbaixo, mas crente, é dito que aquele que é justo, aquele que confia em Deus, vive pela fé. E a evidência de que ele vive pela fé é que ele não retrocede. O Senhor se alegra com aquele que persevera em servir ao Senhor. Essa é uma citação
de Abacuque 2,4. Os irmãos podem olhar aquilo que o profeta Abacuque diz. É Abacuque quem diz isso da parte de Deus. O justo viverá da fé. No Novo Testamento, nós encontramos esse texto citado mais algumas vezes. Além de Hebreus 10,38, nós encontramos Romanos 1,17. Deus usa o apóstolo Paulo para dizer aos crentes que viviam em Roma: o justo viverá da fé. E depois o mesmo Paulo diz isso em Gálatas capítulo 3, verso 11, ele está escrevendo para os cristãos da Galácia, e aqui ele escreve da parte de Deus esta máxima que temos aqui mencionado: o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma carta que diz para os crentes: continuem vivendo pela fé, mesmo quando os olhos de vocês dizem que as coisas não darão certo. Segundo o nosso irmão Warren Wiersbe, comentarista bíblico, grande teólogo, eu o aprecio muito, eu costumo ler muito o que o Wiersbe escreve, porque dos muitos comentários bíblicos que tenho, de fato dele é aquele que, se eu tiver que escolher só um para ler, eu lerei o de Wiersbe. Ele diz que Hebreus, irmãos, é uma carta escrita para que os crentes saibam não apenas que são salvos pela fé, mas também que devem viver pela fé. Muito interessante isso, né? Para que os crentes saibam não apenas que eles foram salvos pela fé em Jesus, mas que eles precisam viver pela fé em Jesus. Vocês lá no princípio, crendo em Cristo, não voltaram atrás. Continuem assim, vivendo pela fé. É isso que está sendo dito aqui. O texto bíblico no verso 39 é dito: nós os crentes, aquele que escreve e os destinatários, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Perdição aqui, irmãos, não é sinônimo de perdição eterna, mas de desperdício. Nós não somos como aqueles que jogam fora tudo que já receberam em Cristo, tudo aquilo que já aprenderam de Cristo, mas somos daqueles que vivem pela fé para a conservação da alma, para o sustento da nossa alma. Irmãos, está sendo escrito isso para homens e mulheres que já tinham visto decretos imperiais em Roma, expulsando judeus e, consequentemente, cristãos de origem judaica de Roma. Sob Tibério César e sob Cláudio, isso aconteceu. Veio a acontecer também sob Nero. Esses irmãos já tinham demonstrado que eram perseverantes. A questão aqui agora é: não deixem de ser. Continuem perseverando no tempo restante da vida cristã nesse mundo. Não cedam ao mundo e não cedam ao convite daqueles que dizem: vamos abandonar o cristianismo, vamos voltar ao judaísmo, às nossas raízes judaicas. Irmãos, eu ouvi um homem de Deus, pastor na cidade de Jerusalém, pastor de uma igreja evangélica. Ele é pastor naquela cidade e ele é judeu mesmo. E eu ouvi esse pastor dizendo o seguinte numa conferência, eu estava lá: toda vez que alguém te disser, volte às raízes judaicas do cristianismo, rejeite isso, porque voltar às raízes judaicas do cristianismo é anular Cristo. Eu ouvi isso de um pastor evangélico, judeu, pastor na cidade de Jerusalém. Pastor, conferencista, escritor. Meno Kalischer é o nome dele. Eu tenho alguns comentários bíblicos dele, pelo menos um livro dele já li, e sugiro a você, tudo que você vier encontrar de Meno Kalischer, leia, porque é coisa boa. Um pastor de uma igreja co-irmã, uma igreja de Cristo em Jerusalém, um homem, filho de judeus, ele judeu, dizendo: muito cuidado, porque quando alguém diz volte às raízes, está dizendo abandone Cristo, porque em sua raiz o judaísmo não reconhece Cristo como Messias. E dizia ele: os judeus messiânicos, os judeus crentes em Jesus sabem que o Messias prometido já veio. Nós não vivemos mais na ignorância de quem ainda espera
pelo Redentor de Israel. O Redentor já veio e nós o conhecemos. O que está sendo dito em Hebreus é: cuidado, irmãos. Em meio à perseverança, vocês estão cansados. Enquanto lidam com as lutas, vocês estão um tanto desanimados. Já alguns deixando de frequentar as reuniões da igreja. Daqui a pouco, por saudosismo, por insegurança, por falta de firmeza, vocês vão recuar até o ponto de negarem a Jesus Cristo. E isso seria a mais terrível decisão de vocês. Irmãos, o chamado a uma perseverança maior, depois do tempo do cansaço, depois de um longo tempo de vida cristã, é feito aqui. E aqui o que está sendo dito é o seguinte: vocês devem perseverar, porque quando vocês converteram-se a Cristo, vocês foram pelo Espírito Santo que todo crente recebe, capacitados a perseverar. Vocês têm sim toda a condição para continuar perseverando em Cristo. Na conversão, o cristão é capacitado a perseverar, porque ele recebe o Espírito Santo. Volte para Hebreus 10:32, quando o autor diz: lembrem-se dos dias anteriores, dos dias passados, e ele delimita, do tempo da conversão, depois de iluminados. Essa é uma referência à obra de iluminação do Espírito Santo, que torna clara a obra do Senhor Jesus. A ação do Espírito Santo que torna claro o nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Lembre que no passado, depois que vocês conheceram a Jesus e experimentaram a maravilha da vida em Cristo, do perdão que é em Cristo, da paz que é em Cristo, e vocês compararam com a vida sem Cristo, por conta daquela visão inicial da grandeza do Evangelho, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Vocês fizeram isso porque tiveram uma visão correta acerca do mundo. Vocês tinham acabado de deixar o mundo, vocês sabiam quão mau o mundo é, e sabiam que era necessário seguir a Cristo, custando o que custasse, mesmo a própria vida de vocês. Irmãos, há crentes que ao longo dos anos esquecem quão terrível era a vida longe do Evangelho, e por isso dizem coisas do tipo: depois que eu me tornei crente, tudo ficou difícil. Tudo? Se agora você tem tudo. A mais terrível incerteza da existência humana, você não tem mais. Onde você passará a eternidade? Você já esqueceu, meu irmão, quão dura é a vida de alguém que deita com receio de morrer e não sabe qual é o destino da sua alma? Você já esqueceu quão terrível era ter medo do diabo, das obras dele, das obras do mal? Você já esqueceu do que Cristo fez em sua vida ao te dar poder para resistir a Satanás? Você já esqueceu, meu irmão, que antes de Cristo você era um escravo, um vendido, submetido a vícios, praticante de imoralidade, contador de mentira, traiçoeiro? Você já esqueceu disso? Irmãos, volta e meia alguém diz isso: pastor, parece que depois que eu me tornei crente, tudo ficou mais difícil. É claro, você não espera que Satanás fique mais gentil com você, porque você agora é um servo de Deus. O que se espera é o contrário. O que se espera é a fúria dele, a oposição dele, os maltratos dele. É claro que as coisas vão ficar mais difíceis. Você está menos confortável nesse mundo. Você agora, meu irmão, é antimundo. Você olha para esse mundo e diz: o mundo está errado. O mundo não é a beleza cantada em prosa e verso que está por aí. É claro que as coisas ficaram mais difíceis para você. Você não está mais disposto a negociar a sua consciência em paz diante de Deus para ser aceito nesse mundo. É claro que a vida cristã, meus irmãos, traz-nos a maravilha da segurança eterna, a certeza de que somos do Senhor, a alegria e a paz do salvo, mas trazem também essas novas alegrias da vida cristã, as tribulações de quem sabe que está no lugar errado. Irmãos, nós somos sempre aqueles que não encontram o número do manequim nesse mundo.
Quando parece que concordamos com alguma coisa, tem duas ou três com as quais discordamos nesse mundo. Lembrem-se daquela alegria que o crente recebeu na conversão. Vocês lembram disso ainda, irmãos? Meus irmãos, não deixem se perder na memória de vocês. Aquele gozo, aquela alegria, sabe, aquela vontade de sair pelas ruas dizendo a todo mundo: creiam em Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso, e aquele desejo de ver toda a família convertida, de falar da salvação em Cristo a todos os colegas, e de ganhar o mundo para Jesus. Você lembra disso? Não permita, meu irmão, que essa alegria do seu coração se acabe. Não perca na sua memória a lembrança da alegria da salvação em meio às aflições. Não se permita esquecer a maior de todas as alegrias. Irmãos, eu amo a minha esposa, mas eu não diria jamais que o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu casei com ela, porque isso seria ruim para ela. O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que, na infância ainda, eu compreendi que o inferno é real e que o céu é maravilhoso e que eu queria ir para o céu. Essa foi a minha experiência. Eu era uma criança. Como criança eu compreendi: eu não quero viver eternamente longe de Jesus. Eu amo Jesus e eu quero ir para o céu de Jesus. O dia mais importante da minha vida, o dia mais importante da minha vida não foi o dia do casamento. Foi o segundo dia mais importante, Samuel. Mas o primeiro dia foi o dia em que eu entendi que o Senhor Jesus Cristo me aceitaria por amor. Irmãos, nós não devemos perder essa memória maravilhosa. O dia em que conhecemos o Senhor Jesus. Há um antigo hino que diz, né? Desde o dia que aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais, os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor, nesse mundo revelar o teu amor. Que música é essa, Rogério? Eis-me aqui. Muito bem. Eu achei que o Rogério iria fazer um charme, dizer: não é do meu tempo, mas não. Se aprendeu depois, né? Tá certo. Mas, irmãos, Tiago 1:2, que texto extraordinário. Eu já citei para alguns de vocês, e vocês devem lembrar, em visitas, em conversas. Tiago capítulo 1, verso 2. Vejam o que a palavra de Deus diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Há versões bíblicas que dizem de grande alegria, o passardes por várias provações. Que texto desafiador, irmãos. Tudo é grande, tudo é superlativo aí. Motivo de grande alegria, passardes por grandes provações. Aí Tiago 1,3 diz: sabe por quê? Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Porque uma vez provados, mas sabendo que vocês são de Cristo, continuando alegres porque são de Cristo, não porque não tem problemas a encarar, a perseverança vai gerar perfeição e integridade em vocês. Verso 4. Que texto extraordinário, irmãos. Meus irmãos, devemos nos lembrar do poder que recebemos do Senhor para enfrentar as lutas, por isso podemos perseverar. Eu quero conduzir você a algumas palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja se não é esse o ensino do nosso Mestre e Senhor, começando por Lucas, capítulo 6, versos 22 e 23. Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma precederam seus pais com os profetas. Palavras de Jesus. Virão dias em que vocês serão odiados e expulsos dos lugares em que se apresentarem como meus discípulos.
Quando isso acontecer, considerem-se abençoados, bem-aventurados, porque isso está acontecendo uma vez que o mundo associou vocês ao meu nome, ao nome do Filho de Deus. Alegrem-se muito, isso é regozijo. Regozijo é a alegria da alegria, é uma grande alegria, porque vocês são meus, e porque são meus, há uma recompensa no céu. As poucas perdas desse mundo contrastam com as grandes conquistas que em Cristo são de vocês, as conquistas da vida eterna. E sabe, vocês se identificam não apenas comigo, mas também com aqueles que vocês admiram e imitam. Os pais de vocês e os profetas. Os pais aqui são os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó. E os profetas, imaginem, irmãos, identificados com Elias, identificados com Ezequiel, identificados com Daniel. Meus irmãos, Jesus ainda diz em Lucas capítulo 23, no verso 48, aquilo que passo a ler agora. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Jesus perseverou na cruz? Claro que sim. A palavra do Senhor diz que havia uma multidão, ou haviam multidões reunidas para verem o espetáculo. Jesus sendo humilhado, injustamente castigado, maldito, vendo o espetáculo. Muita gente saía lamentando e outros ficavam de longe. Jesus continuou na cruz, perseverou em cumprir a vontade do Pai. João 13, verso 16, diz-nos assim: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, Jesus diz: bem-aventurados serão quando forem perseguidos e malditos. Jesus sofreu tudo isso e perseverou em cumprir a vontade do Pai. Então ele mesmo diz: vocês são menores do que eu sou o Senhor, vocês são os servos. É necessário que vocês, servos, imitem o Senhor. Imitem o Senhor até na perseverança em meio às tribulações. João 15, verso 20. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguiram a Cristo, o que te faz acreditar que você não será perseguido? Irmãos, nós lidamos com um desafio, dentre outros, na igreja evangélica brasileira da atualidade. Há um sentimento, é só sentimento, porque não tem base bíblica, de que o céu tem que ser encontrado na terra. Não aceitamos problemas, reivindicamos curas e prosperidade, rejeitamos perseguição e tribulação. Irmãos, isso não é bíblico. Há uma deficiência numa igreja que celebra esse mundo como se fosse o céu. Esse mundo não é o céu, não se parece com o céu é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus não nos engana. Nós enfrentaremos tribulações, aflições, dificuldades, mas Deus nos dá poder desde o ato da conversão, quando recebemos o selo do Espírito Santo, para conseguirmos perseverar em meio às dificuldades. A carta aos Hebreus ainda diz que nessas aflições o cristão é capacitado a testemunhar. Deus não nos capacita apenas a resistir e perseverar, mas também a testemunhar. Sim, olhe mais uma vez para o texto que lemos no início, no verso 33 do capítulo 10 de Hebreus, é dito que os crentes, irmãos, eram expostos como um espetáculo, é circo mesmo, todo mundo rindo e vendo aquilo que estava acontecendo dos crentes, as ofensas que eles sofriam, o opróbrio, as tribulações, perseguições, humilhações, discriminação. E diz, ora vocês passavam por isso, ora vocês se solidarizavam com quem passava por isso.
Verso 34, vocês tiveram misericórdia de irmãos que por amor a Cristo foram encarcerados, foram aprisionados. Vocês até com alegria aceitaram quando levaram os bens de vocês. Vocês, irmãos, sabem, alguns bens que possuímos são fruto de anos e anos de trabalho, de muito suor, às vezes de lágrimas e sangue. O que é espólio? Levar, é tirar da pessoa que conquistou aqueles bens o que é seu. A palavra de Deus diz: vocês tinham em Cristo um bem tão superior a qualquer bem dessa vida, que quando levaram os bens de vocês, vocês se alegraram, porque sabiam que ninguém podia tirar o céu, que é um patrimônio superior e durável. Irmãos, o Senhor nos permite testemunhar quando perseveramos em Cristo. É quando o mundo diz: deve existir esse Cristo mesmo, para que aquele homem passe por tudo isso e não negue Cristo, para que aquela mulher enfrente tudo isso e continue aos pés de Cristo. Isso intriga o descrente, meus irmãos. O descrente passa a considerar o poder do Evangelho de Jesus Cristo ao ver os crentes perseverando. Em Atos 14, verso 22, a palavra de Deus, falando de um apedrejamento que o apóstolo Paulo sofreu, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, essa tribulação não era uma mensagem de um aplicativo qualquer, desacatando você porque é crente, não. Atos 14, 19 diz que os judeus de Antioquia e Icônio convocaram multidões para apedrejarem Paulo, e depois de apedrejarem Paulo, ele todo machucado e ensanguentado, foi arrastado para fora da cidade como se estivesse morto. Esse homem, todo machucado, humilhado, diz: olha, através dessas tribulações, nós estamos entrando no reino de Deus, porque nós não voltaremos atrás, nós continuamos em comunhão com Deus, servindo ao Senhor, fortalecendo os outros crentes, dizendo: se eu fui capaz de ser apedrejado e arrastado pelas ruas, jogado fora como lixo e sobrevivi, vocês podem também. Irmãos, quando nós perseveramos na tribulação, estamos testemunhando de Cristo a outros, e estamos auxiliando outros crentes a permanecerem firmes em Cristo. Quando um crente recebe um diagnóstico de uma doença incurável, terminal, degenerativa, e ele diz: eu estou firme em Cristo, eu não me abalarei, aconteça o que acontecer, eu sou do Senhor, e se Ele vier a me chamar, eu estarei com Ele hoje no céu. Isso anima outros crentes que passarão pelo mesmo. Eu conheço aqui nessa igreja um irmão, esse é um de tantos exemplos que eu posso dar, um irmão idoso, que eu fui visitar no CTI, ele estava em coma, induzido, e a esposa dele me chamou porque o médico disse: ele tem poucas horas, talvez 2 dias de vida. E eu fui visitar aquele irmão e confesso, eu fui, meus irmãos, muito influenciado pelo recado do médico. Fui lá para me despedir dele. Chegando lá, li a palavra, orei. Já se vão 7, 8 anos isso. Todo domingo ele está aqui conosco. Irmãos, isso anima os crentes em dizer: olha, há irmãos nossos que enfrentaram pedaços difíceis nessa vida, mas Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo que o diagnóstico médico pôde estabelecer. Deus, irmãos, é poderoso para usar as nossas tribulações, a fim de que outros irmãos em Cristo sejam fortalecidos, animados, encorajados, sustentados. Meus irmãos, Deus nos capacita a testemunhar quando relativizamos os bens dessa vida. Meus irmãos, eu não vou dizer aqui jamais que você não deva ter algum patrimônio, mas, meus irmãos, amar os bens dessa vida acima de Cristo é falta de testemunho, é mau testemunho. Aqueles crentes que perderam os bens, mas não negaram a Cristo, disseram que tudo lhes poderia ser tirado, menos Cristo.
Vejam 1 de Pedro, capítulo 4, eu quero ler os versos 12 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária ou estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, abençoados sois, benditos sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Que vocês não sofram porque cometeram crimes, porque roubaram. Mas se for para sofrer, porque esse mundo persegue quem é crente, que vocês sofram e glorifiquem a Deus nesse sofrimento. Se for para sofrer porque vocês não se rendem à cultura desse mundo, sofram e glorifiquem a Deus, haverá recompensa. Em Hebreus 10, 32 a 38, o texto lido, o que está sendo dito é que nas fraquezas, o cristão também é capacitado a olhar para o futuro prometido por Cristo. Lá no verso 34 é dito: vocês possuem um patrimônio superior e durável. No verso 35, não deixem de perseverar, continuem confiantes, porque existe galardão, existe recompensa, existe bênção para vocês. Verso 36, vocês devem continuar perseverando, vocês necessitam de perseverança, para que obedecendo a Deus, alcancem a promessa. Haverá algo ainda superior a qualquer patrimônio dessa vida. O patrimônio celestial é superior e é inalienável, ninguém tira de você. Paulo diz aos crentes de Roma: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. Que capítulo extraordinário, capítulo 8, meus irmãos, de Romanos. Leiam, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que não podem roubar Cristo de vocês. A recompensa dada àqueles que perseveram é maravilhosa. Mateus capítulo 16, a partir do verso 25, nos diz assim: palavras do Senhor Jesus: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Verso 26: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. De que adianta o homem ganhar um caminhão de dinheiro, se um caminhão de dinheiro não é um caminhão de paz, de realização em Cristo, de segurança eterna, de felicidade, de alegria? Irmãos, há pessoas com muitos bens que desistem da vida. Sim, Cristo é nosso patrimônio superior, durável, eterno, inalienável, suficiente, extraordinário. Certeza, meus irmãos, é de que nas nossas tribulações, o Deus em quem confiamos não está atribulado. Certo homem estava num navio que naufragou, e aquele navio se despedaçou, e ele agarrou em um pedaço do casco e conseguiu chegar a uma rocha que estava
naquela área do mar, uma região com muitas rochas, e só depois de um dia inteiro, manhã, tarde, noite, ele foi resgatado e estava muito queimado por conta do sol, desidratado, fraco, cansado. E quando ele foi atendido, um dos médicos perguntou: você não se abalou enquanto esperava um possível resgate? Ele disse: olha, eu me abalei e muito, mas a rocha na qual eu estava segurando não abalou nem um momento. Eu estava sobre uma rocha e ela não se abalou. Irmãos, nós os crentes podemos dizer, nós já sofremos decepções difíceis de superar. Nós já tivemos que lidar com problemas difíceis de solucionar. Já recebemos notícias difíceis de escutar. Nós até trememos, mas a rocha que é Cristo, na qual nós estamos segurando, nunca tremeu, nunca se abalou. Nós até balançamos um pouco, mas Ele nunca. Ele sempre permaneceu firme. O cristão, irmãos, olha para Cristo e por isso persevera. O verdadeiro cristão não é imediatista. O cristão verdadeiro diz: hoje está difícil, mas Deus tem a história em suas mãos, amanhã pode melhorar. Meu marido hoje odeia crente, mas amanhã ele pode se converter e se tornar até um pastor. Eu conheço um caso desse. O homem hoje é mais crente do que a mulher a quem ele perseguia. O crente em Jesus diz: hoje eu estou cansado, mas amanhã eu estarei menos cansado, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É o que está escrito no Salmo 46. O verdadeiro cristão não é materialista, irmãos. Ele sabe que precisa conquistar o pão de cada dia. Ele sabe que precisa vestir. Ele sabe que precisa morar. Mas o cristão não põe nos bens dessa vida a esperança de salvação e de alegria. Pela fé, somente pela fé, nós perseveraremos até o fim com Cristo sem retroceder. O justo não é aquele que diz: eu vou perseverar porque eu sou bom. É aquele que diz: eu vou perseverar apesar da minha maldade, porque eu vou continuar confiando em Cristo. Se ele retroceder, não se compraz, não tem prazer nele a minha alma. E aqui, irmãos, o verso 39 encerra dizendo: o mundo e o diabo que desistam, porque nós somos crentes verdadeiros. Nós não somos dos que vão retroceder. Nós somos aqueles que pela fé vão continuar perseverando em Cristo. Deus nos dê, irmãos, a cada dia o dom da perseverança. Vamos cantar o hino Firme nas Promessas. Vamos cantar em pé, irmãos?